Oi, pessoal. Então, nessa nossa aula de hoje, que nós não pudemos ter ontem, devido a um pequeno problema técnico, nós vamos falar sobre o fato social. O fato social, dentro da sociologia, ele vai ser um dos primeiros fatores e um daqueles que vai ter mais importância dentro, de todo o contexto do surgimento da sociologia como ciência. Nós vimos que a pergunta principal da sociologia é a seguinte: o que é que permite que os homens, os seres humanos, vivam em sociedade? E para responder essa pergunta, três sociólogos formularam teorias que se tornaram clássicas. São as chamadas teorias clássicas da sociologia. Outros sociólogos vieram depois, também deram sua contribuição, também colocaram aí as bases, os cimentos para uma sociologia mais vasta, uma sociologia mais abrangente, mas os três primeiros sociólogos, que nós chamamos de clássicos, são aqueles que vão dar o pontapé inicial e cujas teorias vão ser estudadas até hoje. São eles, como nós vimos nas aulas anteriores, Émile Durkheim, que é considerado o primeiro sociólogo de fato, Karl Marx e Max Weber. Quando nós falamos de Émile Durkheim, nós estamos falando de um sociólogo francês que vai formular uma teoria conhecida como fato social. Então, para Émile Durkheim, aquilo que permitia que os seres humanos vivessem em sociedade, se organizassem em sociedade, era o fato social. Então, no final do século XIX, nós vamos ter a sociologia buscando se afirmar e se firmar como uma ciência, assim como história, geografia, biologia, teologia, entre outros. Então, Durkheim ele é quem vai participar primordialmente, ou seja, primeiramente e ativamente desse processo. Nós devemos lembrar que a sociologia ela vai surgir como filha das revoluções. Ela é uma ciência, ela é uma disciplina que vai ser a filha das revoluções. Por quê? Porque a sociologia ela vai procurar entender a sociedade capitalista que nasce de duas revoluções principais: a Revolução Francesa, no século XVIII, e a Revolução Industrial do século XIX. Essas duas revoluções elas vão lançar as bases do que nós conhecemos hoje como sociedade capitalista. Então, a sociologia ela vai buscar se firmar como ciência dentro desse contexto capitalista, dentro desse contexto social novo, totalmente diferente daquilo que já havia sido vivido na Europa. Então, nós estamos saindo de uma Europa feudal, de uma Europa atrasada, de uma Europa ainda com vários acontecimentos recentes e turbulentos, e a partir desse períodozinho aí, turbulento da história, vai começar a surgir a sociologia. Ou seja, foram tantas mudanças, foram tantas coisas ao mesmo tempo, que a sociedade ela se modificou do dia para a noite e muitas pessoas começaram a se questionar, especialmente os filósofos, a respeito desse novo modelo de sociedade. Então, para responder a esses questionamentos, alguns desses filósofos criaram o que nós conhecemos como sociologia. Entre eles estava Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim ele vai procurar criar modelos metodológicos, ou seja, modelos organizados, com método, com regras, para que assim ele pudesse colaborar para a constituição e a afirmação da sociologia enquanto ciência. Então, ele buscava algo diferencial, algo que pudesse diferenciar a sociologia de todas as demais ciências que existiam. Então, nessa procura de Durkheim, nessa busca por tornar a sociologia uma ciência, ele vai escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico. Esse livro ele aparece a primeira vez em 1895, e é nesse livro que vai aparecer pela primeira vez a noção de fato social.
Mas você pode estar se perguntando agora, professor, o que é um fato social? Para que nós possamos entender o fato social, nós vamos precisar percorrer um caminho que vai desde a definição do fato social até as características do fato social. E vamos ver alguns exemplos a respeito dessas características do fato social. Então, nós temos a definição que Durkheim dá dos fatos sociais, que diz o seguinte, esse último pontinho aí do slide que vocês estão vendo. Os fatos sociais são definidos por Emile Durkheim como as formas de pensar, sentir e agir que acontecem de forma generalizada. Ou seja, os fatos sociais se repetem entre sociedades e indivíduos estudados. Isso significa o quê, pessoal? Que Durkheim ele estuda determinadas sociedades, ele vê que essas sociedades elas têm algumas formas de comportamento, algumas regras, algumas leis que são generalizadas, ou seja, que todas as pessoas praticam. Então, para Durkheim, a sociedade ela exerce pressão sobre o indivíduo. Para Durkheim, a sociedade ela força o indivíduo a agir de uma determinada forma. Por exemplo, comer ou dormir não são fatos sociais, são características próprias do ser humano. Todos os seres humanos precisam de se alimentar, precisam também de ter um período de sono para descansar o corpo e a mente. Então, isso aí todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que isso é um fato social. Agora, se nós, por exemplo, olharmos o hábito de se vestir, todos nós nos vestimos todos os dias. Ninguém sai pelado na rua. Isso é um fato social. Por que é um fato social? Porque existe uma cultura, existe um costume, existem leis e existe uma moral por trás de andar vestido. Por exemplo, os indígenas não andavam vestidos aqui no Brasil. Os nossos indígenas, em sua grande maioria, andavam nus. Quando os europeus chegam, eles trazem o seu fato social, ou seja, um costume próprio da sociedade europeia e das sociedades do hemisfério norte, que era o vestir-se. Então, hoje, todos nós nos vestimos, mas nunca paramos para perceber que isso é um fato social. É um fato social por quê? Porque todas as pessoas se vestem. Porque existem leis que nos forçam a nos vestirmos. Então, se você sai pelado na rua, você com certeza vai sofrer sanções, você vai ser preso, você vai ser repreendido por outras pessoas. E então isso torna esse hábito de se vestir, esse costume de andar vestido, um fato social. E também, pessoal, porque ele existe independente de nós, certo? Ele existe e vai continuar existindo independente da gente querer ou não. Então, isso é um fato social. Ele é geral, todas as pessoas fazem, ou boa parte das pessoas faz. Ele é exterior, porque ele existe independente de você. Por exemplo, comer e dormir são coisas que existem em mim, são vontades que existem em mim. O fato social, não. Ele não existe em mim. Eu apenas cumpro, eu apenas sigo. E ele também é coercitivo. O que é que significa uma coisa coercitiva, professor? Significa que você é obrigado, por lei, ou por costume, ou por tradição, ou por moral, você é obrigado a fazer. Então, vejam que o exemplo que nós temos aí de andar vestido é propriamente um fato social. As roupas que são escolhidas por cada pessoa demonstram a nossa identidade ou nosso grupo social. Então, independente da forma como você se vista, você anda vestido. O fato social é andar vestido. A roupa você pode escolher. Por exemplo, os trajes típicos. Em algumas regiões, as pessoas usam trajes típicos, mas de todas as maneiras elas andam vestidas. Então, isso é um fato social. A sociedade, pessoal, ela vai exercer a força coercitiva, ou seja, ela vai exercer uma pressão para que você faça aquilo, para que você ande vestido. E nós temos aí vários fatos sociais na nossa sociedade que nos forçam a fazer
determinadas coisas, mesmo que a gente não queira. Então, por exemplo, ir para a faculdade pode ser um fato social. Muitas vezes você não quer, não quer, não quer, mas a sociedade ela está exercendo pressão sobre você para que você vá para a faculdade. Trabalhar, conseguir um emprego, também é um fato social. Você pode não querer, mas a sociedade ela vai exercer pressão sobre você para que você encontre um emprego, para que você possa começar a trabalhar. Então, esses são os fatos sociais, pessoal. E nós temos algumas características do fato social. Nós já sabemos o que são os fatos sociais, mas nós também temos características do fato social. Então, como é que eu vou identificar uma coisa como fato social? Eu vou identificar essa coisa como fato social através das características. Então, quando Durkheim ele procurou fazer com que a sociologia virasse uma ciência, fosse considerada uma ciência, ele teve que fazer o mesmo processo que as outras ciências fazem. Por exemplo, o historiador. O historiador ele trabalha com a pesquisa histórica. Ele vai até os manuscritos, ele vai até os arquivos, ele vai até as fontes primárias de um povo, de uma pessoa, de um povo, de uma instituição. Então, ele tem uma coisa que é o seu objeto de estudo. O biólogo. O biólogo também, quando ele observa um animal ou uma planta, ele enxerga esse animal ou essa planta como uma coisa, certo? Ou seja, você tem que apagar qualquer paixão que você tenha por aquela coisa. Você não pode falar, o cientista, ele não fala das coisas com paixão. Por mais que ele goste de um animal, por mais que ele goste de uma planta, por mais que ele goste de um determinado movimento histórico, os cientistas, ou seja, as pessoas que produzem ciência, eles nunca falam com paixão. Eles sempre falam tratando aquilo como uma coisa, o seu objeto de estudo como uma coisa. Então, Durkheim, ele, quando diz assim, o fato social é o que faz com que as pessoas vivam em sociedade. E a sociologia é uma ciência porque ela estuda os fatos sociais. Então, se os fatos sociais são objeto de estudo da sociologia, Durkheim diz que nós precisamos tratar os fatos sociais como uma coisa. E como é que nós tratamos os fatos sociais como uma coisa? Através do nosso estudo, sem paixão e observando as suas características. O biólogo, quando vai estudar uma determinada coisa, ele age observando as suas características e coletando informações. O químico, quando ele vai observar os processos químicos, ele também age através da observação e da coleta de informações. Do mesmo jeito, para Durkheim, a sociologia ela tem os fatos sociais como seu objeto de estudo. Então, eu tenho que observar os fatos sociais e tenho que encontrar as suas características. Para Durkheim, existem 3 características no fato social. Existe a coerção, ou seja, todos os fatos sociais, eles exercem coerção, ou seja, pressão sobre o indivíduo. É a sociedade forçando o indivíduo a agir de uma determinada maneira. Essa coerção, ela tanto pode se dar pelas leis ou pelas tradições, certo? Quanto dentro da própria família, dentro da própria escola, da igreja, da política, das instituições governamentais. E a sociedade, então, ela vai exercer a pressão sobre o indivíduo. No caso de nós andarmos vestidos, é um fato social. A sociedade ela exerce pressão sobre nós para que nós andemos vestidos. E como é que ela exerce essa pressão sobre nós? Através da educação, através da religião, através da política, através da força policial, através das leis. E nós temos também o segundo ponto, a segunda característica dos fatos sociais, que é a generalidade.
A generalidade significa dizer que os fatos sociais eles são gerais. Eles atingem todos os indivíduos daquela população estudada, todos os indivíduos daquele estudo que foi feito. Então, Durkheim ele mostra que, independente da sua condição social, do seu gênero, da sua religião, da sua ideologia política, você é atingido pelo fato social. Então, os fatos sociais eles têm que ser gerais. Os fatos sociais também são exteriores. O que é que significa dizer que os fatos sociais são exteriores, professor? Significa dizer que eles acontecem independente da nossa existência. Eles não estão dentro de nós, como o hábito de comer ou de dormir. Eles acontecem fora de nós. Por exemplo, os princípios da religião que nós seguimos. Chegou agora a Quaresma, vocês sabem que na Igreja Católica, as pessoas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, elas não comem carne. Elas praticam jejum. Isso significa que esse hábito de jejum, esse hábito de não comer carne, eles existem independente de quem os pratica. São princípios de religião. As obrigações sociais, por exemplo, a obrigação de votar, ele existe independente de nós e independente da nossa vontade. As nossas obrigações escolares, elas existem independentes de nós. São regras da escola que já existiam, que vão continuar existindo, como, por exemplo, o fardamento obrigatório. Então, vejam que, usando o exemplo que a gente deu no começo da nossa explicação, andar vestido. Andar vestido é um fato social, por quê? Porque dentro da nossa sociedade brasileira, dentro desse nosso pedaço de Nordeste, nessas nossas cidades aqui da região, nós somos obrigados a andar vestidos, porque existem leis, existem repressões, caso a gente não ande vestido, existe pressão das pessoas para que nós andemos vestidos. São gerais porque todos andam vestidos. Todos nós andamos vestidos, então é geral, é um costume geral, e são exteriores. Por quê? Porque é uma coisa que acontece independente de nós querermos ou não. Então, para que uma coisa seja considerada fato social e seja estudada, ela precisa ter essas três características. Ela precisa ser geral, ela precisa ser exterior e ela precisa ser coercitiva, ou seja, ser obrigatória, ser mandatória. Os fatos sociais, pessoal, eles são transmitidos para nós através das nossas famílias, através das nossas escolas, através das nossas religiões, através das nossas tradições. Então, o comportamento determinado por alguns fatos sociais, ele não vai aparecer em todas as sociedades. Foi o exemplo que eu dei a vocês da questão de comer carne ou não na sexta-feira santa e na quarta-feira santa e de fazer jejum durante a quaresma. Esse fato social, ele é particular apenas para os católicos. Ele é geral, exterior e coercitivo apenas para os católicos. Pessoas de outra religião, mesmo que vivam na mesma casa, não são obrigadas. Então, os fatos sociais, eles são transmitidos pelas instituições. Por exemplo, na nossa escola, nós temos a regra de fardamento completo e obrigatório. Existem outras escolas, na mesma cidade onde nós vivemos, que não tem essa regra de fardamento completo e fardamento obrigatório. Então, para Durkheim, a sociedade ela está acima do indivíduo. Nós podemos até acreditar que fazemos escolhas livres, porém nós nunca somos 100% livres.
Segundo Durkheim, nenhum de nós é 100% livre. Por quê? Porque todas as escolhas que fazemos são baseadas nos fatos sociais. O fato de que cada dia eu escolha uma roupa diferente para vestir é liberdade? Sim. Porém, é uma liberdade para fazer o que o fato social me manda. Qual é o fato social? O hábito de vestir-se. Ele é geral, porque todos se vestem. Ele é exterior, porque ele existe independente de mim. E ele é coercitivo, porque a sociedade me obriga a me vestir. Nos vemos, pessoal, na nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre fatos sociais, eu peço que vocês se dirijam a mim, me mandem uma mensagem para que eu possa tirar essas dúvidas, ou vocês podem também fazer anotações, conforme a gente já tinha combinado, e a partir dessas anotações, vocês podem, na aula, durante a próxima aula, vocês podem tirar essas dúvidas eventuais que surjam sobre a nossa matéria. Nos vemos então, pessoal, na nossa próxima aula.